Gente, boa noite. Daqui a pouco vocês vão enjoar de ver minha cara aqui, né? Vim a semana passada, aí me colocaram aqui de novo hoje. E a gente vai tocando esse barquinho. Vocês observaram agora há pouco, a médium Ana Maria veio até aqui à frente e ela transmitiu um recado para vocês. Semana passada ela falou a mesma coisa sobre, né, a relação das pessoas que vêm para cá e ficam desesperados para voltar para casa. E obviamente que a gente entende os motivos, né, pelo qual isso ocorre. Às vezes a pessoa está aqui, não está bem, doido para se jogar em casa, num sofá, numa cama. Às vezes foi um dia muito tribulado. E aí o que ocorre? Os motivos são muitos, mas estar aqui para nós que precisamos estar aqui, tanto é que a gente precisa, que a gente veio, né? Iniciou o tratamento, é muito importante. E hoje, né, o Dr. Giovanni, através da médium, veio aqui se manifestar novamente, dizer da importância que é nós nos dedicarmos. Nos dedicarmos a quem? A nós. Nós estamos aqui por nós. Cada um de vocês está aqui por cada um de vocês. Eventualmente pode ter aqui alguém que veio em socorro de um familiar que não pode vir aqui, ou que talvez não queira vir aqui. Por que o familiar pode não querer vir aqui? De repente ele pode estar envolvido, né, numa trama sórdida de inimigos espirituais que o acaba impedindo de vir aqui. Mas nós mesmos, todos nós, eventualmente podemos ter inimigos no mundo espiritual. E quando a gente se decide, né, a buscar socorro numa casa religiosa, seja na casa espírita, seja numa igreja católica, evangélica, ou qualquer forma de crença, esses inimigos que querem nos manter amarradinhos no tronco, chegando o chicote em nós, eles não querem que a gente venha. Eles querem nos manter cativos, prisioneiros, sofrendo a vingança que eles querem nos imputar. E devemos ter ódio desses irmãos? Devemos ter raiva deles porque eles estão judiando de nós? Porque eles estão nos mantendo prisioneiros? Não, não devemos ter raiva deles. Não devemos ter mágoas deles. Porque se estão agindo assim, é porque um dia nós lhe imputamos dor. Nós os fizemos sofrer. E por não haverem ainda nos perdoado, querem a vingança. Querem nos manter amarrados. Por isto que é tão difícil as pessoas conseguirem se dirigir para uma casa religiosa para fazer um tratamento. Por isso que muitas vezes, membros da nossa família, que a gente gostaria que viesse aqui, porque a gente já veio e viu que os resultados são bons, a gente gostaria que esses membros da família que estão passando determinadas situações, determinadas dificuldades, viessem também. E a gente vai falar com eles e eles dizem, não, não vou, não acredito, ou não isso, ou não aquilo outro. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava conversando com um amigo meu que estava passando por sérios problemas e era muito difícil o que ele estava vivendo. Eu falei para ele, vamos lá, meu irmão, vamos lá. A gente, quando está numa situação difícil assim, quanto mais se aproximar das coisas divinas, né, do bem, do amor, melhor ainda. E ele estava tão revoltado com a situação dele que ele chegou e disse, Ademar, eu não vou pedir pinico para Deus. Olha como era a revolta desse moço. Por quê que ele agiu assim? Obviamente, influenciado pelos próprios irmãos que o estavam assolando, que estavam cometendo vingança contra ele. Sim, porque esses irmãos inspiram as pessoas a não ir.
É que nem a gente vem para cá, digamos que eu venha preparado para fazer uma palestra com um determinado tema. Aí chega aqui o doutor Giovanni fala assim, fala sobre isso, a importância de estar aqui. De estar aqui cuidando de si próprio, cuidando da saúde física, da saúde emocional, cuidando da evolução espiritual, cuidando de aprender as coisas do bem, porque a gente só pratica a maldade porque desconhece as coisas do bem. Quando a gente começa a conhecer as coisas do bem, a gente começa a desenvolver bondades. A gente começa a semear melhores sementes, que frutificarão no tempo e que seremos obrigados a colher, assim como somos obrigados a colher as sementes ruins que um dia lançamos na terra, que geraram frutos ruins, frutos amargos, frutos estragados, mas somos obrigados igualmente a colher, porque a semeadura é livre e a colheita não, a colheita é obrigatória. Semeou o que quer que seja, seremos obrigados a colher. Então, quando o doutor vem aqui e nos passa essas informações, a gente vê que realmente é importante a gente, às vezes, né, se sacrificar para vir aqui, quando a gente não está bem. Porque, como disse Jesus, os sãos não precisam de médicos. Então, se um dia nós vamos até os médicos, é porque nós estamos precisando de médicos. E como falamos a semana passada, né? A gente sabe que muitas pessoas estão aqui, mas estão doidas para voltar para casa. Motivos são vários que podem gerar esse tipo de sentimento. Não importa para nós. Sabemos que é um motivo justo que a pessoa está pensando. E ele vem aqui hoje e nos informa a importância do nosso esforço de largarmos o sofá, largarmos o nosso leito, largarmos a convivência dos membros da família, que às vezes tantas alegrias nos dá, mas também às vezes dá tristezas, né? Largarmos tudo isso para estarmos aqui, para cuidar de nós. E a gente vem para cá é para cuidar de nós, não é para cuidar de ninguém. E quando a gente está cuidando de nós, para que possamos estar melhor de saúde, melhor emocionalmente, para que possamos estar aprendendo as coisas do bem, para semear sementes boas, a gente está cuidando de nós, mas isso vai refletir naqueles que convivem conosco lá fora. Eles, de certa forma, também serão beneficiados. Porque se estivermos em condições melhores lá fora, melhor de saúde, melhor de humor, a gente vai começar a tratar as pessoas de uma forma melhor. Porque quando não estamos bem, geralmente, né? Às vezes somos ásperos, às vezes agressivos com as pessoas, às vezes as maltratamos e mesmo que depois a gente conclua de que assim agiu, a gente diz, mas também veio me encher as paciências. Então, de certa forma, gente, estarmos aqui é para cuidar de nós, mas acaba auxiliando aqueles que convivem conosco lá fora. Porque a gente vai cessando em nós mesmos as guerras. Primeiro, íntimas, as guerras conosco mesmo. E depois a gente vai cessando as guerras com o mundo, com as pessoas. Então, embora seja para cuidar de nós, virmos aqui, nos esforçarmos para vir aqui, tá? Nós estaremos beneficiando o mundo lá fora. Mas mais até do que isto, e é uma coisa que eu sempre procuro enfatizar, vir aqui, mesmo que esses nossos inimigos de outrora, que nós criamos, né? Porque se são inimigos é porque nós os tornamos nossos inimigos. Então, vir aqui, mesmo contra a vontade deles, é poder oferecer uma oportunidade para que eles também tenham a chance de aprender aquilo que a gente aprende aqui. Então, se viemos aqui para tornar a nossa vida melhor, consequentemente, acabamos tornando a vida desses irmãos melhor também.
E tem pessoas que dizem, ai, Ademar, mas você está falando tudo isso daí baseado no quê? Nos estudos que você fez? Sim, nos estudos que eu fiz. Nas histórias que eu li, ditadas pela espiritualidade, nas intuições que eu recebo do plano maior, mas mais ainda do que isto, pela longa convivência com aqueles que eu tornei meus inimigos no pretérito, no passado. Disse que hoje, aqueles que lideram com o coração já criam inimigos. E mais uma vez, eu digo, aprendi isso daí nas escolas que eu participei. Mas também aprendi na prática. Sendo líder na atual encarnação, e desde pequeno, é óbvio que eu já vinha como líder de outras encarnações. Assim como aqueles que são músicos hoje, que de certa forma conseguem manusear os instrumentos musicais com uma certa qualidade, obviamente que eles já vêm aprendendo sobre a musicalidade já há algumas encarnações. Como aqueles que operam na área da saúde, na área do empreendedorismo, na área jurídica, em todas as áreas. São pessoas que já vêm desenvolvendo isso no decorrer das encarnações. Alguns dizem, foi um dom de Deus. Não, Deus não privilegia nenhum dos seus filhos. Ele ama a todos e oferece a oportunidade a todos. E é cada um de nós que temos que caminhar por nós mesmos. Como estar aqui hoje, conforme disse o doutor, às vezes fazemos alguns sacrifícios, mas é uma opção nossa, estarmos ou não. E muitas vezes optamos por vir, mas aqueles que são nossos inimigos, que criamos inimizade com eles outrora, não querem que venhamos. Mas vir aqui é oferecer a oportunidade para que eles aprendam também sobre as coisas do bem e para que um dia abdiquem as coisas do mal. Como dissemos, alguém pergunta, Ademar, você aprendeu isso daí nos estudos que você fez? Sim, eu aprendi, mas mais do que aprender nos estudos, eu aprendi na prática, convivendo com aqueles inimigos de outrora, na atual encarnação. Eu encarnado e eles desencarnados. Usando as pessoas do meu entorno para me prejudicar, para se vingar de mim. E assim é com todos os seres humanos. Um dia, lá atrás, quando a dor ainda era muito forte, conversando com um dos médicos aqui, eu disse para ele, meu irmão, o ataque está vindo de todas as direções. São muitas pedradas. Eu não estou aguentando mais. Ele disse, meu irmão, não se preocupe. Podem atirar 1000 pedras em você. Só há de te acertar aquelas que um dia você atirou em alguém. Então percebem, gente? Podem atirar 1000 pedras em vocês. Só há de acertar em vocês aquelas pedras que um dia vocês atiraram em alguém. As outras não irão acertar vocês. Porque Deus não permite que se cometa injustiça contra nenhum dos seus filhos. Portanto, tudo que ocorre conosco não é injustiça, gente. É colheita da semeadura que nós fizemos. E aí, continuando, conversando com o doutor, eu falei, irmão, eu tenho vontade de ir embora daqui, ir para um local bem distante, ir lá para o Japão, que ninguém me conhece.
Aí ele disse: você pode ir, irmão. Não tem problema nenhum. Aqui é um brasileirinho, uma brasileirinha a te perturbar. Lá será um japonesinho, uma japonesinha. Mas o problema será o mesmo. Aí eu parei e analisei e eu digo, mas por que o problema será o mesmo, né? Se lá as pessoas não me conhecem, aqui as pessoas que me atacam, elas me conhecem. Mas lá os caras não vão me conhecer. E é aí que vem o ensinamento, gente. Porque quem vai nos infelicitar é aquele espírito que é nosso inimigo e que está no mundo espiritual e que não é nenhum demônio, não. É um cara que em outras vidas conviveu ao nosso lado, encarnado igualmente, e que nós lhes fizemos alguma coisa que o infelicitamos muito, que deixamos esse cara com muito ódio no coração. E aí? E aí podemos dizer que nós contribuímos para que ele fosse para o inferno. Nós contribuímos para que ele fosse para o inferno. Ou seja, para as regiões afastadas da luz, para aquilo que dentro da doutrina espírita se chama de umbral, que é a mesma coisa. Ou seja, nós erramos. Nós prejudicamos alguém. E esse alguém foi para o inferno. Esse alguém foi para o umbral. Então, vir aqui é uma oportunidade que nós criamos, embora eles não queiram que a gente venha, mas é uma oportunidade que nós criamos para que, estando eles muito próximos de nós, estando eles sabendo tudo que se passa na nossa existência, também terão a oportunidade de aprender aquilo que está sendo dito aqui. Também terá a oportunidade de passar na marca, junto com vocês que passam na marca. Terão a oportunidade de passar no tratamento fraterno, para aqueles que estão fazendo o tratamento fraterno. E lá dentro, vocês passam uma turma, passa outra, e vocês vão embora. E a gente que igualmente se esforçou para vir para cá, e desta vez não só por nós, que trabalhamos na doutrina, ou aqueles que trabalham dentro da Igreja Católica, evangélica e assim por diante, cada um de nós e desses outros religiosos se esforça também igualmente a vocês para vir na casa espírita. Mas hoje, quando for 9h30, mais ou menos, às vezes até um pouco mais, vocês todos irão embora. E os tarefeiros continuarão aqui por mais algum tempo. E quando vocês passam no atendimento fraterno e vão embora, o grupo espiritual que os acompanha fica aqui para receber uma orientação. Olha a importância de vocês virem fazer o tratamento aqui ou em outras igrejas. O grupo espiritual que os acompanha, que às vezes os está infelicitando, fica aqui para uma conversa. Não é que ninguém vá obrigá-los a coisa nenhuma. Porque Deus deu o livre-arbítrio para todo ser humano e não é nós que vamos violentar o livre-arbítrio de cada um deles. Mas nós vamos procurar passar as instruções dentro dos ensinamentos desse cara aqui, ó, que está representado nesse quadro. Quem é que está representado aqui nesse quadro? Está representado Jesus, não é a figura de Jesus. Não é uma foto de Jesus. Mas é uma figura que representa, que simboliza Jesus. Então, nós vamos conversar com esses irmãos, recebendo-os com amor, com humildade,
com respeito, porque são filhos de Deus iguaizinhos a nós. E se hoje estão nessa condição de obsessores, querendo prejudicar, querendo vingança, não quer dizer que sejam pessoas más, não. Simplesmente são pessoas feridas. E qualquer um de nós, encarnado aqui hoje, se for violentamente ferido, nós vamos ficar com muita raiva, com muita ira. Mas pelo conhecimento que a gente já vem adquirindo, talvez uma hora a gente perdoe. Só que esses caras não perdoaram, por isso que eles estão perseguindo hoje ainda os encarnados. Que caminharam dentro da escala evolutiva para uma próxima encarnação. E eles, por estarem um ódio no coração, não conseguiram caminhar. Estão nas regiões afastadas da luz. Estão naquilo que aprendemos a chamar de inferno. E um dia, quando eu tomei conhecimento, através dos estudos, que 10% das pessoas que estão no inferno é de gente muito boa. Eu digo, nossa. Tem bastante gente boa dentro do inferno, né? Caramba. O que esse pessoal fez para merecer estar lá? Ainda continuando os estudos, veio a resposta. Estão lá cuidando dos seus entes amados. Estão lá cuidando dos seus entes amados. Que por vários motivos se encheram de ódio, desencarnaram e não conseguiram acender a luz. E foram parar nessas regiões de sofrimento. Então, vir aqui, gente, é oferecer a oportunidade para que esses irmãos tomem conhecimento da existência da luz. Tomem conhecimento dos ensinamentos de Jesus e uma hora tenha seus corações tocados. E aí tem muita gente que diz, mas como se processa isso? Então, de repente, a gente cita alguns exemplos, a gente não gosta de falar das particularidades das pessoas, e quando a gente fala, é no intuito não de curiosidade, ou de escárnio, ou de qualquer coisa negativa, mas é no intuito de passar instruções e entendimento para que as pessoas passem a ter um mínimo de compreensão. Um dia, chega cá um cidadão, e eu já contei essa história antes aqui, tá? Muitos de vocês que estão aqui já podem ter ouvido essa história. Esse cidadão chegou com muito ódio no coração, um espírito. Não era encarnado, não, era desencarnado. Ele chegou com muito ódio no coração e disse, vocês estão me trazendo aqui de novo? Não adianta. Ninguém vai tirar o meu direito de vingança. E aí dissemos para ele, você está coberto de razão, meu irmão. Ninguém vai tirar o seu direito de vingança. Pois Deus te deu o livre-arbítrio e não é nós que vamos violentar esse livre-arbítrio. Você quer se vingar, você vai poder se vingar. Mas conta para nós por que tanto ódio nesse coração. E aí ele disse, eu era muito rico, eu tinha vastas propriedades. Um dia estava lá na minha fazenda e eu vi um grupo de pessoas que estavam vindo para passar em frente à minha fazenda. E eu fiquei olhando, quando eles se aproximaram da varanda, paupérrimos, maltrapilhos, magrelos, me pediram se eu poderia dar um prato de comida para eles. Eu olhei aquele quadro e me compadeci. E falei que sim. Que eles sentassem na mesa, que eu ia pedir para os meus serviçais fazer uma alimentação farta para eles, e assim eu fiz. E a mesa foi servida. E eles comiam como uns desesperados. E eu fiquei olhando para aquele quadro e me compadeci. E perguntei se eles queriam trabalho. E eles disseram que sim, que precisavam arrumar trabalho para sobreviver. E eu acabei empregando eles todos, empreguei a família toda na minha fazenda.
E eles trabalhavam direitinho. Faziam as coisas com capricho, com zelo. E esse que está vindo aqui, que está pensando que vai escapar do meu ódio, não vai escapar, não. Esse que está vindo aqui era, assim, para mim, como um braço direito. E eu, já velho, com algumas enfermidades, nomeei ele como meu procurador para gerir todos os meus negócios, todas as minhas propriedades. E ele, junto com os membros da família, venderam tudo que eu tinha. Até a fazenda que eu morava. E eu fui despejado. E me tornei um morador de rua. Não tinha mais nada. E eu morri assim, tossiu e falou, olha aí como é que eu estou. E agora, eles não vão escapar. Eu vou pegar um por um. Falei, sim, irmão. É um direito seu, você diz que quer se vingar, ninguém vai tirar esse direito. Agora conta para nós o que foi que aconteceu para que eles fizessem isso com vocês. Como assim? Falei, conta para nós o mal que você fez para eles. Não, eu não fiz mal nenhum para eles. Eu não os conhecia, eu os recebi na fazenda, dei emprego, e eles me roubaram. Conta para mim que mal que eu fiz para eles. Eu não fiz mal nenhum para eles. E aí nós, que dentro da tarefa estamos com a equipe espiritual, porque o Ademarzinho aqui não sabe de nada, mas a equipe espiritual que está na tarefa sabe. E aí foi dito para ele o seguinte, você está dizendo que não fez mal nenhum para eles nesta encarnação aí em que eles te roubaram. Mas e antes desta encarnação? Ele disse, ué, mas existe isso? Olha, irmão, tanto existe que você os está perseguindo numa encarnação depois daquela. Ou você não percebeu ainda que o tempo se passou e que eles deram um novo mergulho na carne e que você os está perseguindo. Mas não tem mais aquela fazenda, não tem mais nada daquilo. Aí ele parou, pensou e falou, tá certo. Aí dissemos, então, irmão, você quer ver o mal que você fez para eles? Aí eles querem. Ele poderia dizer que não. Ele tem um livre-arbítrio. Eles querem. Aí a espiritualidade mostra para ele. O Ademar aqui não vê nada. Mas aí ele levantou a cabeça assim. Olha eu no alto de uma carruagem. Olha eu com o chicote na mão. Olha, eu estou chicoteando pessoas. Ah, é eles que eu estou chicoteando. Eu era muito rico. E eles trabalhavam para mim nos campos. Cultivavam a terra. Semeavam, colhiam. E eu vendia tudo para me tornar cada vez mais rico. E eu deixava eles passar fome. Agora eu estou entendendo por que eles fizeram isso comigo. Por que eles me roubaram. E sendo assim, eu não me sinto mais no direito de me vingar. Aí dissemos para ele, olha, irmão, como dissemos, só você que poderia tirar esse direito seu. Você não quer mais cometer a vingança? Não, não quero. Você quer ficar aqui? Aqui é um hospital de Jesus. Também é uma escola. Você pode ter as suas enfermidades medicadas, tratadas, curadas. Você quer ficar aqui? Ele disse, mas eu fiz tanto mal. Não tem problema, irmão. Você é um filho de Deus, um irmão de Jesus, é um irmão nosso, e tem sim o direito de estar aqui. Tanto é que você está. Então se puder ficar, eu quero ficar. Neste momento, gente, observa que aquilo que nós falamos agora há pouco, que o fato de nós virmos aqui é oferecer uma oportunidade para esses que deixamos magoados conosco, possam, uma hora, se libertar das mágoas, dos ressentimentos. Neste momento, aquele encarnado que estava aqui, que na vida passada deu golpe naquele fazendeiro, que agora estava na condição de espírito sofredor aqui, naquele momento, aquele cidadão se libertou de um feroz obsessor, de um feroz inimigo.
Mas foi graças a ele vir aqui para o tratamento que foi oferecida uma oportunidade para que aquele cidadão que estava no inferno saísse do inferno e pudesse ficar hospitalizado aqui para depois caminhar para a luz. Vocês percebem a importância de nós virmos aqui? Outras situações que ocorreram, vários foram os diálogos que nós participamos com os irmãos que vieram através dos encarnados para serem tratados aqui. Vários se libertaram do ódio, do desejo de vingança. Vários caminharam para a luz. E não só irmãos que vieram acompanhando vocês, mas irmãos que vieram acompanhando a nós mesmos. Porque, como dissemos no início, quem lidera hoje com o coração já cria inimigos. Porque você demite um funcionário que se coloca numa condição de incapaz de exercer a função para o qual foi contratado e você não pode mantê-lo na empresa se ele não desenvolve aquela função. Você o demite e ele sai te odiando, mesmo você não fazendo nada de mal. Simplesmente tem a obrigação de administrar a empresa, cuidar da empresa, e você, mesmo assim, cria inimigo. Mesmo você lidando com todo o quadro de pessoal, com amor, com retidão, com justiça, você cria inimigos. Agora imagina, gente, aí para trás, quando os líderes não tinham o entendimento e a evolução que tem hoje, e lideravam com um punho de ferro. Porque todos nós que estamos aqui já fomos escravos em algumas passagens, em várias, diga-se de passagem. Mas também já houve outras ocasiões que nós voltamos como senhores de escravos. Então todos nós aqui já tivemos a oportunidade de, em algum momento da nossa vida, ter pessoas sob o nosso comando. E quando nós fomos implacáveis com essas pessoas, porque liderávamos, ou melhor, chefiávamos com punho de ferro, criamos ali inimigos. E nós temos todos a oportunidade da redenção dos nossos enganos, daquilo que podemos chamar os nossos erros. Todos nós, em algum momento aí para trás, já fomos brutos, selvagens, já fomos déspotas, já fomos implacáveis, já fomos senhores de escravos e depois voltávamos como escravos e sofria no lombo o chicote para que pudéssemos aprender a ser gente. E é assim que a humanidade vai evoluindo. Quando Jesus veio para cá, 2000 anos atrás, a barbárie no planeta era colossal. Se hoje ainda existe a barbárie em algumas regiões do planeta, imagina há 2000 anos atrás. Né? Então, há 2000 anos atrás, nós também éramos seres humanos encarnados. Nós também participávamos dessas barbaridades, desses desmandos, dessas dores e perseguições que ora sofríamos, ora fazíamos os outros sofrer. Então, gente, quando o doutor vem aqui, doutor Giovanni, quando ele vem aqui e fala da importância de nos esforçarmos para estar aqui, não é só por nós que ele fala. O esforço de estar aqui é nós por nós. Mas o benefício que isso gera é gigantesco, muito maior do que vocês possam imaginar. Semana passada falávamos que graças à evolução da humanidade, graças
ao despertamento de um grande número de pessoas para as coisas do amor, o planeta se libertou e não terá que passar pela Terceira Guerra Mundial, que hoje poderia ser devastadora, porque hoje existem as armas nucleares capazes de destruir o planeta várias e várias vezes, com o tanto de bombas nucleares que existe ainda. Mas a própria espiritualidade maior diz que estas bombas já estão bloqueadas os seus códigos. E que não haverá a chamada guerra nuclear. Que um artefato ainda poderá ser acionado e disparado, que servirá como lição para a humanidade, para os governantes, ver a devastação que esse artefato poderá provocar. Mas que a cessação será completa. A cessação dessas armas nucleares capazes de destruir o planeta. Então, gente, estar aqui realmente é muito importante para nós. Termos as enfermidades que a gente olha no corpo. Não, eu não tenho enfermidade nenhuma. Mas se pudéssemos ver o nosso corpo astral, nós iríamos ver muitas enfermidades. E à medida que a gente vai tratando, que a gente vai cuidando, né? Essas enfermidades vão sendo melhoradas, vão sendo cuidadas. Para que assim, quando envelhecermos e tivermos que retornar à pátria espiritual, que é o verdadeiro lar da humanidade, que a gente vive muito mais lá do que aqui, quando a gente retornar à pátria espiritual, estaremos numa condição bem melhor do que quando aqui chegamos. Por quê? Porque nos preocupamos e cuidamos de nós mesmos. A gente vem aqui, fala, já está dando às 20 horas, né? 20 horas. A gente começa aqui 7 e pouquinho, já está dando 8. E a gente abre a oportunidade para que as pessoas possam formular perguntas, caso queira. A nossa amiga ali está perguntando o que são os animais. São espíritos encarnados? São. Nós somos espíritos encarnados. Nós somos animais racionais. Temos a razão, temos o entendimento, temos a capacidade do estudo, do aprendizado, de uma forma muito mais evoluída, muito mais rápida do que os animais. Mas os animais também são espíritos em evolução, tá? Encarnados. Quando desencarnados, eles continuam existindo. Só que a reencarnação deles se dá de uma forma muito mais rápida do que a reencarnação humana. Não é que o animal vem no ser humano. Não. O animal vai evoluindo, aquela inteligência, tá? Aquela inteligência vai evoluindo ao ponto de um dia, tá? Dentro dos quadros da evolução, mudar a forma de encarnação. Tá? Então, um cachorro não vai reencarnar sempre como cachorro. Tá? É um princípio ativo de inteligência que está em desenvolvimento. Assim como nós, ora encarnamos no Oriente, ora no Ocidente, ora na Ásia, em corpos diferentes, né? Mas dentro da espécie humana, os animais, como espíritos eternos, que são também em evolução, vão evoluindo, até que chegar um dia que deixarão de ser animais irracionais. Estarão recebendo os benefícios da razão. E aí, então,
começará a sua encarnação dentro do plano hominal, mas nunca mais voltará a encarnar como animal irracional. Como semana passada perguntaram-nos se havia possibilidade de voltarmos como animais. Animais somos, racionais, mas esses animais irracionais nunca mais. Passamos isso daí há milhares e milhares de anos atrás, quiçá milhões de anos atrás. Diz aos estudos dentro da doutrina que o princípio começa nos minerais, passa pelos vegetais, e dentro da evolução passa para os animais, e dentro da evolução passa para o hominal. Diz a espiritualidade que todos nós começamos o princípio da vida no mar. Por isso que todos nós somos seres marinhos. Por isso que todos nós precisamos repor o sal no organismo. Porque a gente perde o sal através do suor, através da urina. Então nós precisamos constantemente estar repondo o sal. Ainda que não seja esse sal que a gente conhece, mas nós acabamos repondo através das plantas e dos minerais. Alguma outra pergunta, gente? Um dos assuntos que nós falamos a semana passada aqui é que muitas vezes nós, seres humanos encarnados, temos vontade de trabalhar em alguma coisa como voluntário, né? Ou numa creche, ou num asilo, né? Num orfanato, num hospital, ou numa igreja, seja ela qual for a nossa crença. E a gente tem vontade de se voluntariar. Porque em dado momento a gente acaba percebendo que a gente recebe muito de Deus, né? E quando a gente fala muito, não estamos falando de coisas materiais somente, tá? Mas estamos falando de saúde, e às vezes num momento de aflição a gente faz uma prece e de repente vem a solução daquela situação e a gente acaba ficando muito bem. Então que a gente às vezes tem vontade de se voluntariar, mas não tem tempo. Porque às vezes o trabalho, né, no campo profissional exige muito de nós, e principalmente, né, aqueles que têm que cuidar de casa, aquelas que têm que cuidar de casa, né, que não tem uma empregada que possa fazer isso, acaba vindo para os seus lares no final do dia e tem que cuidar da casa, das roupas, das coisas, às vezes de crianças e tudo mais, e acaba não encontrando tempo para se voluntariar. E aí o que nós dissemos é o seguinte, que mesmo assim nós podemos nos voluntariar durante o nosso sono físico. A gente pode chamar esse cara aqui, ó, e conversar com ele e falar, ô, irmão mais velho, ô Jesus, seguinte, ó, eu tenho recebido muita ajuda do alto e eu não tenho feito nada para ajudar ninguém, então eu me coloco como voluntário para durante o meu sono físico poder participar de alguma coisa desde que eu tenha capacidade para desenvolver. E ele sabe se temos ou não. E se temos em qual área. Tá? Então, nós nos colocamos na condição de voluntários, para que durante o sono físico a gente possa desenvolver alguma atividade para o bem e para o amor. Mas, às vezes, não nos sentimos qualificados. Podemos pedir para ele também o seguinte, olha, se houver algum curso durante o sono físico que eu possa me qualificar em alguma coisa para ser útil, eu gostaria que o senhor me inscrevesse nesse curso. E, gente, é de verdade isso. Não é ilusão, não é de mentira, não. Com certeza, ele, através das equipes que trabalham para ele, vai procurar sondar em que posição poderá nos colocar. Onde que podemos atuar? Porque voluntários falta tanto no plano físico quanto no plano astral.
Se a gente quer realmente auxiliar em alguma coisa, ser útil para alguém, já que recebemos tanto do alto, só o fato de estarmos aqui, estamos recebendo. É óbvio que já desenvolvemos méritos para poder estar aqui. Já fizemos o bem, já auxiliamos, às vezes só por pensamento, mas auxiliamos. Porque tem gente que não imagina que pode auxiliar pelo pensamento. Gente, paremos para analisar o seguinte. Alguém já viu falar da inveja? É um sentimento. Alguém aqui imagina que a inveja pode desgraçar uma situação inteira? É pensamento. Então, se por pensamento a pessoa pode causar uma série de danos, imagina se ele não pode construir nada para o bem. Imagina se ele não pode auxiliar. Você passa, vê um acidente, o infeliz deitado no asfalto, coberto com aquela folha de alumínio. Alguém sofreu um acidente e esse acidente foi fatal. Tem gente que olha e fala, um imprudente. O cara que atropelou um irresponsável. Isso ajuda alguma coisa? Isso é o mal sendo semeado. Isso também vai provocar resultados. Isso são sementes sendo lançadas, que também terão que ser colhidas. Agora, quando a pessoa passa, olha, não, Senhor, ajuda esse povo. E quando está dizendo ajuda esse povo, não está dizendo ajuda só aos encarnados que estão naquela situação. Quando você fala ajuda esse povo, é todos os que estão envolvidos naquela situação. Então, gente, podemos sim ser voluntários, podemos sim fazer o bem também pelo pensamento. Quando você fica sabendo de que alguém está numa infelicidade tremenda, está sofrendo, alguns falam, está colhendo o que plantou. Fez maldade, está colhendo maldade. Também são sementes que estarão sendo lançadas. Agora, aquele que vê uma situação e fala, Senhor, cuida desse irmão que está sofrendo essas infelicitações. Senhor, envolva esse irmão e todos aqueles ligados a essa situação, envolva na tua luz, envolva no teu amor. São sementes também que estarão sendo lançadas e que igualmente serão obrigadas a ser colhidas. Então observe que nós, gente, temos um poder que ignoramos na maioria das vezes. Nós temos o poder de construir, mas também temos o poder de destruir. Então observa que quando a gente fala aqui que podemos ajudar pelo pensamento, sim, de fato nós podemos. E que quando a gente almeja se voluntariar, se não temos o tempo no plano físico, com certeza nós dispomos do tempo no extrafísico, durante o nosso sono. E tem muita gente que acha porque vai se colocar numa tarefa de voluntário durante o sono físico, que no outro dia vai acordar cansado, exausto. Pelo contrário, gente. A gente acorda cansado, exausto, quando a gente tem uma noite ruim de sono, quando a gente tem pesadelos, quando temos inimigos sugando as nossas energias durante o sono físico. Mas quando nós nos colocamos numa tarefa a benefício do amor, a serviço de Jesus, a gente pode ir dentro do inferno resgatar almas que estão lá para trazer aqui para a nova era, para ser tratadas. A gente pode ficar lá dentro do inferno 1, 2, 3 horas lá durante o nosso sono físico. Mas quando a gente terminar a tarefa, nós passamos por uma câmara de energização que, em primeiro lugar, vai limpar todas as energias que possa ter se aproximado de nós. Energias deletérias serão totalmente limpas e extirpadas de nós.
E além disso, ainda ganhamos um banho de energias renovadoras, salutares, que faz com que no dia seguinte acordemos dispostos, energizados e muitas vezes felizes com o sucesso da empreitada realizada durante o sono físico. A gente diz para as pessoas, né, que todos nós aqui, seres humanos, temos em nós o poder da cura. E as pessoas, algumas acreditam, outras ficam assim, mas a maioria duvida que todos nós temos o poder da cura. Todos nós, se estivermos com um ente ali em estado grave, num determinado momento, nós podemos impostar a mão ali, fazer uma prece, pedir ao alto, para Jesus, ou para Santo Expedito, ou seja, aquele que seja o seu divino. Uns se comunicam com Deus, outros com Jesus, outros com o santo A, o santo B, outros com Buda, com Krishna, ou quem quer que seja o divino daquela pessoa. E fizer uma prece ali, impostar a mão. Gente, vocês não têm noção do benefício que vocês vão estar causando para aquela pessoa que está naquele momento de enfermidade e de desespero. Vocês não têm noção. Outro dia eu fui num hospital visitar uma amiga minha, internada na UTI, já fazia alguns dias. Fez uma cirurgia, uma moça de 50 anos de idade, internada, fez cirurgia do coração, estava fazendo hemodiálise, trocou várias veias do coração. Chegamos lá, encontramos só a sombra da nossa amiga. E fomos porque ficamos sabendo que ela estava entregando os pontos, que ela estava desistindo da vida. Ela estava cansada, ela não queria mais viver. Então fomos lá fazer a visita dessa amiga. E chegando lá, os mentores, né, se aproximaram e deu um chacoalhão naquela alma. E aí, ao sairmos de lá, foi dito para a irmã que iria posar lá na UTI junto com ela, que a hora que saísse todo mundo, ficasse só elas duas, que se tivesse alguma água no ambiente, que geralmente tem no ambiente hospitalar, né? Geralmente fica lá uma jarra com água. Passamos a instrução para a irmã dela que fizesse ali uma prece, de acordo com o entendimento dela, e que impostasse a mão na jarra d'água, pedindo para o divino dela, né, adicionar naquela água medicamentos. E assim essa moça fez, por volta das 1h da manhã, mais ou menos. Ela pegou a jarra d'água, impostou a mão, fez uma prece e pediu. Daí a pouco, a irmã que estava hospitalizada, muito fraca, falou: irmã, o que você colocou na água aí? Eu vi você colocando uma coisa na água. Eu olhei para você, você estava toda luminosa, com pontos de luz em todo o teu corpo. E você estava com os olhos azuis. E eu não entendi, foi nada. O que você colocou na água? Na hora da prece, a irmã enferma estava dormindo. Mas ela viu o que estava sendo feito, que estava sendo colocado alguma coisa na água. Ela, em espírito, viu a mentora espiritual da irmã passando o medicamento para a água. Ela viu as coisas sendo colocadas na água. Então, gente, quando a gente fala
Se você estiver com alguém enfermo em casa, coloque ali uma jarra d'água, faça uma prece, encoste a mão, pede para Jesus, que é o nosso guia, ou se alguém tem algum outro mentor, né, algum outro divino, peça para esse divino para adicionar naquela água medicamento. E com certeza o nosso mentor espiritual vai estar nos usando como instrumento para colocar os medicamentos na água. Essas energias absorvemos no coronário, passa e desce para a água. Aqui, quando há os passes, se as pessoas pudessem ver o que passa do médium para o encarnado, vocês ficariam maravilhados. Então é assim, gente. Quando nos ligamos ao divino, as bênçãos ocorrem. Quando nos esforçamos para vir para cá, as bênçãos ocorrem para nós. E, consequentemente, para todos aqueles que convivem conosco lá fora no dia a dia, que, de certa forma, também serão beneficiados. Tem muita gente que, quando vem aqui, às vezes a vida está tão complicada, tão difícil, às vezes está sendo tão maltratado lá fora, e aí começa a vir aqui, começa os tratamentos, as coisas vão se acalmando, a pessoa começa a voltar a enxergar o colorido de novo, quando antes só enxergava preto e branco ou cinza. E aí muitos chegam e falam assim, nossa, Ademar, as coisas vêm melhorando. As pessoas estão até me tratando melhor lá fora. Eu não entendo como isso ocorre. Agora você imagina quando você chega aqui, está cheio de problemas, cheio de... né, tudo está ruim, isso aqui. Imagina como está o teu campo energético. Como está o teu campo vibratório. Imagina que às vezes você possa estar envolvido por inimigos espirituais que quer botar fogo no mundo, que te faz ficar um ser humano amargo, áspero. E aí, de repente, tu começa a tratar, essa energia começa a ser dispersada. Você começa a receber uma energia salutar, uma energia boa. Aquele amargor todo, aquela infelicidade toda começa a diminuir. Aquela aspereza, aquele campo energético que contamina tudo no seu entorno, deixa de existir e deixa de afetar as pessoas lá fora. E a gente começa a transmitir uma energia melhor para as pessoas. As pessoas começam a nos ver de uma forma diferente, a nos tratar de uma forma diferente. Entendem por que melhora às vezes a relação lá fora? Porque nós estamos numa condição melhor do que estávamos antes. Que muitas vezes sofríamos aquela agressividade toda lá fora porque a energia que emanava de nós era agressiva e contaminava as pessoas no nosso entorno. E se vocês não acreditam nisso, eu vou colocar uma situação que dá para vocês pensarem. Estamos todos nós aqui dentro tranquilos, não é isso? Estamos aqui ouvindo uma palestra, estamos num ambiente salutar, num ambiente com energia bacana, legal, isso, aquilo, outro. Digamos que a gente parasse de falar aqui e ficasse cada um aí introspectivo nos seus próprios pensamentos, no seu próprio mundo interior, e continuaria tudo calmo, tudo tranquilo. Mas aí, de repente, entra por aquele portão uma pessoa que está irada, que está exalando ódio, ressentimento. E ela sentasse lá no último banco, não abrisse a boca, ninguém estava olhando para ela, ela não abrisse a boca para ninguém. Daí a pouco ia começar as pessoas a ficar incomodadas. Daí a pouco saía um, daí a pouco saía outro, daí a pouco saía outro. Por quê? Porque o campo energético contaminado daquele ser humano começou a envolver as pessoas. Tirar as pessoas daquela tranquilidade, daquela calma, daquele sossego. As emanações mentais daquele ser que está em polvorosa
começa a emanar também dentro da sala, junto com o campo energético. Os que estão aqui começam a sentir essas emanações vibracionais energéticas e do pensamento. Todos nós somos capazes de captar o nosso entorno. Todos nós trazemos um certo grau de mediunidade em nós. Todo ser humano. Independente de estar numa ou em outra religião ou não estar em religião nenhuma. Todos nós somos antenas que captam. Portanto, todos nós podemos sofrer os abalos daquilo que está em nosso entorno. Consequentemente, se nós não estamos bem, os que estão no nosso entorno também sentem os abalos desse estado em que nos encontramos. Podem fazer perguntas, gente. Você diz que a pessoa se vê como louca, aquele que está transmitindo energias boas. Isso. Então, veja bem. Como dissemos, todos nós somos uma antena. Somos capazes de captar o que está em nosso entorno. Tá? Como dissemos também, toda pessoa, independentemente de religiões ou de não estar em religião nenhuma, tem um certo grau de captação, de ser essa antena. Tem um certo grau de mediunidade. Não importa qual das mediunidades seja. Se é da psicofonia, o espírito falar através da pessoa, se é da psicografia, né? Escrever mensagens que vêm da espiritualidade, se é de fazer pintura mediúnica, se é da premonição, se é da vidência, não importa qual o grau. E, geralmente, a pessoa não tem só um tipo. Tá? Mas tem pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva. Então, a gente sempre orienta as pessoas, em geral, para que busquem o conhecimento. Para que busquem o conhecimento. O próprio João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para quem tem esse grau de mediunidade mais avançado, mais ostensivo, o ideal é estudar e educar essa mediunidade. Porque, como diz a nossa amiga, a pessoa está emanando coisas bacanas, de repente vira um estrambelhado. Fica doidinho. Por quê? Porque é uma mediunidade ostensiva e a mediunidade não tem casa. Quer dizer, a mediunidade não tem dono. Nós é que damos ela para A ou para B ou para C. Tá? Quem educa essa mediunidade pode usar essa mediunidade somente a serviço do bem e do amor. Quem não educa, deixa essa mediunidade o campo aberto. E a mediunidade é como uma casa. Observe bem. Uma casa, quando está com as suas portas e janelas trancadas, portão trancado, alguém pode chegar e tocar a campainha. O dono está lá dentro. Né? E ele só vai deixar entrar quem ele quiser. Uma mediunidade sem a educação mediúnica, ou seja, sem o médium ostensivo educar essa mediunidade para o uso do bem, é como uma casa que está lá, portas e janelas abertas, portão aberto, tudo escancarado. Qualquer um que passa na rua entra para dentro, esteja lá o dono ou não. E a pessoa pode entrar para dentro e dizer, olha, vim aqui, que linda tua casa, maravilhosa, parabéns. Ou pode chegar e te roubar tudo que você tem lá dentro. Ou seja, uma mediunidade sem a devida educação mediúnica, para quem tem a mediunidade ostensiva, é um perigo. Porque qualquer um pode pular para dentro e fazer dali o que quiser. Pode usar a gente como instrumento até para matar pessoas. Vocês lembram daquele caso da menina Isabelle? Lembra, né? Porque marcou muito. O Espírito se manifestou aqui e disse, com as mãos dele, eu cortei a tela e joguei a menina.
Veja bem, foi um caso de possessão. O espírito possuiu completamente o encarnado. Fez o que quis, usando o encarnado como instrumento. Uma mediunidade, sem a devida educação, de um ser humano que ainda traz no imo da alma tendências para esse tipo de coisa. Porque vocês concordam comigo que se vocês são seres humanos extremamente honestos, pode juntar 1000 espíritos que não vai levar vocês para roubar como instrumento? Porque vocês já educaram isso em vocês. Esse tipo de evolução. De não se permitir mais se apoderar das coisas do Deus. Porque quem não foi educado para isso ainda, o espírito pode induzir ele a sair roubando por aí. Então entende o que é uma pessoa que pode estar praticando uma série de coisas boas, direcionando pensamentos, ajudando na evolução, de repente se torna um instrumento de suplício, de destrambelhamento. E esse caso da menina Isabelle, que nós falamos aqui, nós não falamos por escárnio, por curiosidade ou por coisa nenhuma. Na época que houve esse crime, todos os jornais, todas as televisões falavam daquilo praticamente 24 horas por dia, e todo mundo atirava pedras. Um dia nós chegamos aqui para ministrar o curso da doutrina espírita, que na época tinha curso na casa aqui, e tinha já uma meia dúzia de alunos esperando lá de fora e estava também atirando pedra, como o Brasil inteiro. E aí, obviamente, né, um dos mentores se manifestou e aí dissemos o seguinte: nós estamos aqui justamente para aprender aquilo que Jesus nos deixou como ensinamentos. E um dos ensinamentos que ele mais enfatizou para nós, humanos, é que não julgássemos, pois seríamos julgados na mesma proporção com que julgássemos. Então, já que nós estamos aqui para aprender as coisas do bem e do amor, façamos o seguinte: vamos fazer uma prece pela família, pela mãe, pela menina, pelo pai, pela madrasta, pelos avós. Vamos fazer uma prece, vamos fazer diferente do que está o Brasil inteiro fazendo. Não é que o Adhemar aqui é um santo, não. É que um dos mentores se manifestou conforme dissemos. Né? Porque o Adhemar aqui é igual a todo mundo, igual a todo ser humano. É óbvio que não vive atirando pedra em ninguém. Né? De repente a gente fala assim, alguém é capaz de pensar, pô, o cara é quase um santo. Imagina, eu estou longe disso, gente. Sou igual a todo mundo. É um dos mentores, já que viemos para ministrar o curso, um dos mentores nos induziu a que proferíssemos isso, né? Resultado do troço. Daí 2 meses estávamos aqui no serviço do atendimento fraterno e chega um espírito chorando muito. E como obviamente estávamos com a equipe espiritual, dissemos: ô irmão, a forma como você está chorando, a impressão que você nos passa é que você cometeu uma vingança e percebeu que ela não traz felicidade, que ela é amarga, não é isso? Ele disse: foi. Só que você não sabe o que nós fizemos. Eu falei: você quer falar sobre o assunto? Ele disse: com as mãos dele, eu cortei a tela e joguei a menina. E aí perguntamos: você está falando da menina Isabelle? Ele disse: sim. Só que nós nos arrependemos, porque depois descobrimos que ela tinha uma missão muito bonita para desenvolver aqui e, pelo que fizemos, ela não pode cumprir essa missão. Dissemos: poderá sim. Logo ela volta a um novo mergulho na carne e vai cumprir a missão. Mas o que foi que aconteceu para vocês agirem da forma como agiram? Ele diz: é uma história de 1000 anos. Eu nem sei que tempo é isso. Aqui me disseram que já faz 1000 anos que ocorreu. E o que ocorreu, irmão? Ele disse: nós trabalhávamos numa grande propriedade e um grupo de pessoas contraiu a lepra.
O senhorio nos enfiou numa caverna, tacou fogo, trancou a caverna e deixou nós morrermos queimados. Aí perguntamos, mas quem fez isso? Foi o pai ou foi a menina? Ele disse, foi o pai. E nós quisemos nos vingar naquilo que ele mais amava, que era a filha. Olha, gente, lembra que falávamos agora há pouco sobre os inimigos de outrora? Percebe que os inimigos de outrora têm forças quando encontram o campo fértil para cometer a vingança? Quantos crimes, quantos assassinatos tem aí fora que é obra dos inimigos de outrora? Levando os encarnados como médios em desequilíbrio, médios que não educaram a sua mediunidade a cometer esses crimes. Na época, inclusive, eu fiquei tão preocupado, né, porque houve toda uma indução espiritual para que acontecesse aquele crime, né? E talvez no intuito de poder fazer alguma coisa, né, a benefício de alguém, porque de certa forma houve ali, né, uma indução violenta, e não perguntamos quem foi o médium que foi usado como instrumento, não perguntamos se foi o pai, se foi a madrasta, não perguntamos se foi algum funcionário do condomínio que foi o médium desprevenido, né? Porque o nosso objetivo não é a curiosidade, o nosso objetivo é ajudar. E na época eu acabei me preocupando e, de certa forma, queria uma forma de poder amenizar essa situação. E eu procurei estudar de que forma que eu poderia encontrar, né, alguma coisa que pudesse amenizar essa situação. E acabei encontrando um advogado que é espírita e que trabalha nos centros integrados das casas André Luiz. E eu fui conversar com esse advogado, se haveria uma forma de certa maneira, amenizar aquela situação toda, né? Por lado das pessoas que estavam sendo presas. E o que ele me disse no final da história é o seguinte, Ademar, só para que você não sinta de alguma forma, né, algum tipo de culpa por esse estado de coisa, lembre-se de que a plantação é livre e a colheita não, a colheita é obrigatória. Se na época, né, que esse ser humano que está na qualidade de pai hoje, preso, fez um monte de atrocidades e não sofreu nenhum tipo de penalização, 1000 anos depois ele foi preso. Ou seja, vai sofrer agora a penalização que ele não sofreu há 1000 anos atrás. Então sossega teu coração, não tem nada errado nesse mundo de meu Deus. Não há injustiça e Deus não permite que se cometa injustiça. Portanto, não é uma injustiça. E aí a gente para e pensa, e aí? Devemos ficar com raiva daqueles que se vingam de nós hoje? Daqueles que hoje nos roubam, nos traem, nos caluniam, nos infelicitam de todas as formas? Não devemos ter raiva deles, não. Devemos fazer como Jesus nos ensinou. Ore pelos seus inimigos. Mais do que ore pelos seus inimigos, tenha amor pelos seus inimigos. E aí, quando a gente lembra que os que são nossos inimigos hoje, só os são porque nós os transformamos em nossos inimigos, mas que antes de serem nossos inimigos, provavelmente tinham amor por nós, nos queriam bem, mas nós traímos sua confiança, nós o infelicitamos e por isso se tornaram nossos inimigos. E se nós fizemos isso, nós contribuímos para que eles fossem para o inferno. Então hoje nós temos no mínimo, o dever moral de ajudar esses caras a sair do inferno. De ajudar esses caras a voltar a caminhar na luz.
Uma ocasião, há bastante tempo atrás, eu estava sendo roubado na empresa, né? E aí, conversando com um dos médicos, ele falou, são seus colegas de outrora. É o pessoal do teu bando. Não falou se foi há 100 anos atrás, se foi há 500 anos atrás, se foi há 1000 anos atrás. Mas só falou que era gente que caminhava comigo e que gostava de mim. E que eu dei um passo para frente e eles não conseguiram. E que hoje eles tinham raiva de mim porque eu deixei o bando. Então, gente, nada do que nos ocorre é obra do acaso. Nada que nos ocorre, por pior que possa ser para nós, é injustiça que estão cometendo conosco. Nada. E mais do que perdoar aqueles que nos ofendem hoje, mais do que perdoar eles, nós necessitamos do perdão deles por os termos ofendido ontem, no pretérito, há um tempo atrás. E não importa se esse tempo atrás foi há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 100 anos, há 1000 anos. Se alguém nos fere hoje é porque não nos perdoou pelo ferimento que nós lhes causamos ontem. E nós temos o dever moral de procurar reparar esses erros. Pode perguntar, querida. Não perdoa. Você não deseja o mal para ela. Até que você não tem sentimento nenhum de rancor, de desejo de vingança ou qualquer coisa. Só que pelo que você sofreu, você não perdoa. E você não perdoa justamente por quê? Porque se via como vítima, se via como inocente na história. E quando nós dissemos que ninguém é inocente, quando nós dissemos que hoje só colhemos daquilo que semeamos lá atrás, aí tu vai parar e vai pensar, pô, quer dizer que então me caluniaram porque eu caluniei? Me roubaram porque eu roubei? É. E aí fica mais fácil para a gente perdoar. Então, pobre coitado que nem eu também, né? Que se eu fiz, por que eu acho que o outro não tem o direito de fazer comigo? Por que eu acho que o outro não tem o direito de se vingar de mim? Tem sim. É por isso que muitas vezes você vê pessoas falar, não, porque se acontecer tal coisa comigo, eu mato, eu bato, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e quando acontece, o cara não faz nada. Porque geralmente, quando vai acontecer as grandes tragédias conosco, nos é mostrado durante o sono físico, às vezes pelo nosso mentor, pelo nosso anjo da guarda, diz, olha filho, agora tu vai colher daquela semeadura que tu fez lá naquela época lá. Nos é mostrado. Eu falei, putz, eu fiz isso. E aí, a gente colhe, mas não aquela revolta toda que nós falamos que fazia, que matava, que batia, que isso, que aquilo, nós não faz. Por quê? Porque embora nos é mostrado durante o sono físico, a gente não lembra no dia seguinte, mas lá no nosso inconsciente, tá lá, você mereceu, cabra. Você não tem que se vingar, não. E a gente que começa a aprender esses conceitos que a doutrina explica, pior ainda, aí que a gente não tem direito mesmo. E nem agora. Agora eu acredito que seja mais fácil para você perdoar. E quando se lembrar no futuro, não ficar irada, não ficar com raiva. Então, você acha muito difícil porque você sofreu bastante. E você ainda não alcançou a compreensão que nós começamos a te passar agora. Quando você, no silêncio do teu quarto, do teu travesseiro, fala, puta merda, caramba. Aquela pessoa desgraçou a minha vida, me felicitou, putz, fez isso, aquilo, me causou dor e sofrimento demais. Peraí. Demar falou lá que eu estou colhendo do que eu semei. Então quer dizer que eu fiz isso com essa pessoa lá para trás? Fez. Putz, então ela sofreu quanto eu estou sofrendo agora? Sofreu. A gente, presta atenção, se você plantar uma roça de melancia,
Você pode passar o ano inteiro lá tentando colher um abacaxi que você não vai colher, você só vai colher melancia, porque você só plantou melancia. Agora, se você plantou uma roça de abacaxi e não plantou nenhuma sementinha de melancia lá, não acha você que você vai colher melancia lá não, só vai colher abacaxi. Ou seja, isso daí é para, né, mostrar no sentido bastante figurado de que aquilo que a gente plantou, a gente colhe. E geralmente em abundância, porque eu costumo dizer sempre o seguinte: a vida às vezes cobra o capital, mas cobra também os juros. É difícil, mas é. Ela poderia ter te perdoado e não ter feito essa maldade com você. Ela fez a maldade. Tá? Ela vai colher também, porque ela semeou a dor também. Ela vai colher. E não precisa ser de você. A vida dá o resgate. Tá? Quando nós dissemos aqui, semana passada, que o amor cobre uma multidão de pecados, tá? Nós não dissemos que cobre todos os pecados, mas cobre uma multidão. Tá? De forma que, até simbolizamos, se a gente tem na atual encarnação 50 quilos de dor que semeamos e temos que colher esses 50 quilos de dor, nós podemos, de repente, desenvolver, né, como voluntários do bem, do amor, colher ou amenizar 20 quilos dessas dores. E aí nós não teremos que colher os 50 quilos. Nós teremos que colher só 30, porque 20 a gente conseguiu cobrir pelo amor. Como diz Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando Jesus falou assim, em algum momento o teu fardo estiver pesado demais, vem a mim que eu aliviarei esse fardo. Ele não falou em momento nenhum, vem a mim que eu vou pegar o fardo das tuas costas, jogar na minha e você sai fazendo folia de novo. Tá? Ou seja, quando a gente vai até ele, a gente recebe uma energização nova, a gente se fortalece. E nesse momento o fardo fica mais leve. Agora, vamos fazer, né, uma colocação de um dos quadros que pode ser. Quando ela falou, quando ela ligou para você e fez essa série de perguntas e falou um monte de coisa, isso, aquilo, outro, na realidade, ela não estava falando com você, dos teus sentimentos para com ela, dessa atual encarnação. Era reflexo daquela encarnação lá que você rejeitou, que você judiou dela, que você judiou do irmão. E ela te perguntou, por que você não gosta de mim? Você percebe? É na época de outra encarnação que você não gostava dela, que você fez toda a maldade para ela. Por ela não haver lhe perdoado, por tudo que ela sofreu naquela ocasião, é que ela lhe odeia hoje. E o seu irmão igualmente. E por que você não tem sentimento ruim e, além disso, você ainda tem sentimentos bons para com ela? Porque naquela ocasião, depois que você desencarnou, tu foi visitar essas regiões afastadas da luz pela maldade que trazia no coração. E você concluiu do quanto naquela época você errou e se considerou culpada. E você se comprometeu consigo mesma a mudar o seu jeito de ser. E a vir na encarnação seguinte para cuidar dela e dele. Só que pelo fato deles não terem te perdoado, tá, você não consegue conviver com eles. Porque o reflexo daquele ódio que eles sentiam naquela ocasião ainda está muito cristalino hoje. E você não mais tem raiva, não mais tem ódio deles, porque você reconheceu o quanto você os fez sofrer. E se propôs a vir na atual encarnação para ampará-los, para ajudá-los. Só que a rejeição deles para com você é tão grande porque é reflexo do que você fez para eles naquela ocasião. Mas a partir do momento que você vai se libertando, a partir do momento que você vai aprendendo, a partir do momento que você começa a orar pelo irmão, pela irmã, um dia eles vão perceber que aquela pessoa que os infelicitou lá atrás, hoje não mais é capaz de fazer isso. E pelo contrário, ainda ora por eles. Entendeu? Então continua, filho. Se você tem dificuldade em perdoar, chama Jesus para te ajudar. Tá? Fala, Senhor, durante o meu sono físico, se puder, eu ser matriculado num curso para aprender sobre as leis do amor, do perdão, me põe nesse curso. Continue orando por ela, filho. Se como o teu irmão não te perdoou na tua encarnação, pode ser que agora, no plano astral, você orando por ele, por ela, pode ser que você conquiste o perdão dele.
E numa próxima jornada vocês venham já como amigos. Gente, a gente já falou demais. Quem já foi atendido, quem já pegou papel, pode estar indo embora. A gente vai encerrando também a nossa participação nesse momento, aqui no plano físico, deixando a espiritualidade continuar, porque a palestra continua no outro plano, noite adentro. Para quem não sabe, aqui no plano astral é um hospital imenso, com vários andares, pega praticamente o quarteirão todo, em torno de 1.000 pessoas do plano astral trabalham nesse hospital, incluindo o pessoal do transporte, do terminal de transporte que tem aqui na frente, levando e buscando espíritos para vir para tratamento. É um hospital que trabalha as 24 horas por dia, os 365 dias por ano. Que o amor de Jesus nos envolva a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.